Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 140, capítulo 25, hoje um novo tema, é um tema, assim, automaticamente ele é pequeno, né, que é a evocação dos animais, mas um conteúdo muito profundo. Então, é o Livro dos Médiuns, e o tema, como eu já disse, evocação dos animais. Então, você acha que é possível o teu cachorrinho que morreu se manifestar através de um médium numa casa espírita? Por exemplo, você tem lá um cachorro de estimação e você é fanática desse cachorro, você entendeu? Esse cachorro é tudo para você. E você pensa assim, o dia que esse cachorro morrer, eu morro também. Né? Mas um dia chega, esse cachorro morre. Aí você entra em desespero, entra em depressão. Você pega e encontra com uma amiga tua na rua e ela, nossa, mas você tá pálida, o que tá acontecendo, Gervásia? Gervásia é o nome da amiga, da dona do cachorro. Ah, o cachorro morreu, eu tô com depressão que você nem imagina. Ah, mas por que? Fica depressão, não, senhor. Tem uma casa espírita aí que os animais lá se manifestam. Sério? Sério. Ah, então eu vou lá. Ela chega lá, conversa com o presidente da casa. O presidente pega e fala assim: não, esse probleminha aí ele é solucionável. Nós vamos resolver isso hoje ainda. Vamos subir porque daqui a pouco começam os trabalhos de desobsessão. Como que chamava, né, o seu cachorro? Chama Peri. Peri. Tá bom. Só para não comprometer outros cachorros, porque senão os amigos vão dizer que eu estou agorando o cachorro deles e daqui a pouco vai morrer. Aí é culpa minha. Então não, é Peri. Aí começam os trabalhos lá. E o presidente da casa evoca aquele espírito do Peri. E o Peri se manifesta. E o Peri conversa com a dona dele. E ela conversa com o Peri. Ela, de tanta saudade do Peri, ela abraça o médico como se estivesse abraçando o Peri. E beija o médico como se estivesse beijando o Peri. Acaricia o médico como se estivesse acariciando o Peri. Leva um pouquinho de ração no bolso, dá para o médico comer como se estivesse dando para o Peri comer. E ela conversa uma meia hora ali com o cachorro, com o Peri. Você acha que isso é possível? Oxe! Ó, termo baiano, né? É lógico que pode. É lógico. Os animais podem se manifestar, sim, através dos médiuns nas casas espíritas. Quem disse que não pode? Mas nós temos que explicar uma coisa aqui. Os animais, eles se manifestam através dos médiuns nas casas espíritas meia boca. Começou o problema. Já não está aguentando de dor no corpo, ainda fica caçando sarna para coçar. Mas eu não vou calar minha boca nunca. Podem bater à vontade. Mas é a realidade, eu vou deixar de dizer a verdade? Então os animais se manifestam sim através dos médios charlatões, mistificadores, hipócritas. E olha, tanto os médios, quanto os diretores espirituais, quanto os diretores espirituais, quanto os diretores físicos daquela casa, tudo é uma baderna. Então você entendeu. Os animais que morreram
e que morrem, eles podem sim se manifestar através dos médios charlatões mistificadores. Só que a questão não é essa. Não são os animais que se manifestam. Pelo fato ali de todos médios, diretores, meia-boca, charlatões, mistificadores, exóticos, os espíritos charlatões e mistificadores que encontram ali nas imediações, sabendo do mau comportamento daqueles médios indisciplinados, esses espíritos, eles se dão o luxo, olha que absurdo, de passar por espírito, por alma de animais. E o mais interessante é que esses charlatões mistificadores da erraticidade passam por espíritos dos animais evocados. E o mais interessante é que ali o médium aceita, porque ele é um meia-boca, coitadinho, não estudou a doutrina dos espíritos, é um mistificador também. O diretor espiritual da casa é mistificador. O dirigente da reunião mediúnica é um mistificador. O evocador ali é um mistificador, charlatão. Porque é inadmissível evocar o espírito de um cão e ele se manifestar. É inadmissível evocar o espírito de um boi e ele se comunicar. O espírito de um cavalo e ele se comunicar. De uma girafa, de um elefante, de uma baleia e ele se comunicar. E o pior é que tem tonto que acredita nisso. Por isso que nós começamos dessa forma. É possível sim a alma desses animais se manifestar uma vez que evocados. Só que nós temos que separar o joio do trigo. Que almas são estas? Que médios são esses? Que casas espíritas são essas? Agora, se eu disser para você que eu já presenciei na minha vida, eu já presenciei nessa atual existência a manifestação de vários animais em várias casas espíritas, inclusive em casas espíritas em São Sebastião do Paraíso, você não acredita. Eu só não posso dizer nome. Porque não dizendo o nome eu já levo pancada. Imagine se eu disser o nome aqui. No outro dia você está convidado a ir para um velório meu. Mas que eu deixo de falar, eu não deixo de falar nunca. Eu só não digo o nome. Mas em São Sebastião do Paraíso eu já vi várias comunicações de vários animais. Agora, no sentido assim, gato, cachorro, porque são os animaizinhos assim que as pessoas mais se apegam. Papagaio. Você acredita que uma vez eu ouvi a comunicação de um papagaio? Não é eu, não. Não é a Maritaca, não, aqui não, porque eu falo muito, né? Então me apelidaram de Maritaca. Mas eu já vi a comunicação de um papagaio em São Sebastião do Paraíso. Através de um médium. E o papagaio conversou com a dona. E ele prometeu voltar na próxima vez através da psicografia. Você pode pensar assim, Luiz, mas um tempo tão precioso desse, você aí falando palhaçada? Quem pensa dessa forma é porque sempre foi ludibriado, enganado de outra forma. E agora está achando horroroso ouvir a verdade, porque a verdade dói, mas tem que ser dita. Tem esse ditado. Então,
nós precisamos ficar muito atento. Aqui você vai notar bem o que os bons espíritos respondem a Kardec. Eu sei que você tem conhecimento desse assunto aqui, mas vamos lá para você ver, olha só. Pode evocar-se o espírito de um animal? Pode evocar-se o espírito de um animal? Então nós, como eu já disse, na casa espírita meia boca, médium meia boca, nessas condições nós já esclarecemos. Porque isso na casa espírita séria, verdadeira, isso não acontece. Não acontece por vários fatores. Só quando o ser ele adentra a fase hominal, e veja bem, numa fase hominal do Homo sapiens em diante, onde ele já possui uma certa inteligência, assim já mais apurada, porque os hominídeos, os Neandertal, né, eles não tinham condições de se manifestar. Você acha que um Neandertal, um hominídeo, um Homo erectus, você acha que ele conseguiria se manifestar através de um médium hoje? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, olha só. Pode evocar-se o espírito de um animal? Então, os bons espíritos respondem assim, ó. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado. Nós temos que prestar bastante atenção nisso aqui. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado. Esse princípio inteligente, na condição aqui do animal, ele ainda encontra-se num estado rudimentar muito primitivo. Por isso que os bons espíritos aqui respondem dessa forma. O princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente. Latente. Como num processo de hibernação. Ele não encontra-se ali numa hiperatividade, numa atividade. E é logo utilizado por certos espíritos incumbido disso. Vejamos. Deus não desampara nenhum dos seres por ele criado. Deus não desampara ninguém. E Deus, ele cuida da tua criação através da tua criação. Imaginar que existe nos universos e em todos os universos e todas as dimensões seres responsáveis justamente para cuidar desses reinos todos, não só do mineral, quanto do vegetal, do animal, quanto do hominal, e assim por diante, uma escala infinita. Então existem seres responsáveis por cuidar de todos esses. Vamos falar dos animais para ficar mais fácil. Existem seres responsáveis que cuidam de todos os animais. Só que nós temos que entender que não existe lá uma programação reencarnatória.
Por mais que exista a reencarnação no mundo animal, no reino animal, aliás, mas nós temos que entender que essa reencarnação ela é muito diferente da reencarnação do hominal. Ela não é idêntica. Ela praticamente, a reencarnação dos animais, ela se assemelha um pouquinho à reencarnação hominal quando no estado compulsório. Quando na condição compulsória. Só que nós temos que entender que mesmo as reencarnações na condição compulsória, existe espíritos amigos, espíritos familiares, que no anonimato procuram intervir-se por aquele que encontra-se totalmente no estado latente, totalmente no estado de hibernação, totalmente num estado de cegueira de várias associações. Você entendeu? Então, é praticamente um pouquinho a diferença. Então, essa aí é a reencarnação compulsória hominal. Mas o que nós estamos querendo dizer é que a reencarnação dos animais, elas encontram-se num estado compulsório mais diferente, onde não há ali parentes, familiares, não há ali amigos, e sim um processo compulsório através da atração. É uma atração. Mas não podemos descartar que, mesmo nestas condições, os bons espíritos incumbidos, eles sabem a hora da migração e da imigração daqueles espíritos, daquelas almas dos animais, de uma espécie para outra. Parece difícil, né? Mas não é. A migração e a imigração daquela alma, daquele animal, de uma espécie para outra. Porque esse princípio inteligente, latente, na condição rudimentar. Não pensemos nós que reencarna-se bilhões de vezes como cão, que não. Há transição também no reino animal. Mas que transição é esta? Às vezes a pessoa pensa assim, bom, então se existe a reencarnação no reino animal, então o que acontece? Mas é uma reencarnação no reino animal. Animal com animal. Não pense que vai reencarnar um cachorro num ser humano, né? E um ser humano no reino animal, que não é assim, não. É uma reencarnação no reino animal. Então, por exemplo, o Peri morreu. Então, daqui um mês e meio, novamente o Peri reencarna. Só que o que nós queremos dizer é
é mais ou menos o seguinte: pode acontecer do peri, na próxima reencarnação, não nascer na condição de cachorro, e sim na condição de gatinho. E assim sucessivamente. Há essa transição reencarnatória no reino animal. Ah, mas isso não existe. Ora, mas então você não prestou bastante atenção aqui. Olha só para você ver. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres. Isso está no coletivo. Ele pode ser utilizado para animar o corpo de um outro cão, de um gato. Enfim, no reino animal, ele pode ser utilizado para animar aquilo que os espíritos incumbidos de ajudar esse reino achar necessário de acordo com a evolução daquele ser. Porque há também no reino animal, entre o reino animal, uma certa evolução imperceptível. Há uma certa evolução imperceptível. Então, olha só para você ver aqui, ó. Para animar novos seres em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais. Porém, unicamente espíritos humanos. Então nós precisamos ficar bastante atento com relação a esta questão, porque é um processo por demais complexo, relativo. E dentro desse complexo, dentro desse relativo, nós temos que analisar a interseção de determinados seres para que durante aquele período, aquele ser ali na erraticidade continue ou deixe aquele estado e mergulhe novamente no corpo físico de animal através da reencarnação do animal. Porque nós temos conhecimento de muitas colônias onde se faz presente toda a espécie de animal. Então, por isso que entra aí o relativo e o complexo. Agora, nós temos que entender também que a forma como os espíritos aqui se dirigem, eles se dirigem a um nível de seres aqui na Terra que ainda não possuem compreensão e certos lá entendimentos. Porque muitos podem pensar que é uma questão muito difícil, mas não é difícil. Ela é simples por demais, mas de acordo com a evolução e a compreensão daquele que analisa, daquele que estuda a questão em si. Até porque o nosso tempo aqui no corpo físico
conta-se de uma forma e na erraticidade conta-se de outra. E obedece tudo os desígnios das leis do Criador. Só posso dizer da seguinte forma, como se diz o ditado: entre o céu mitológico e a terra mitológica existe coisas que nós desconhecemos e que, de acordo com a nossa evolução, gradativamente nós vamos desvendando. Mas é bom que a pessoa não se apegue tanto ao seu gatinho, ao seu cachorrinho, porque esse processo é relativo e é complexo. E há também por detrás de tudo isso aí uma incógnita. Então não pense que você, ao retornar à pátria espiritual, você vai logo encontrar o peri, porque pode ser que não. E pode ser que sim, isso de acordo com o teu nível evolutivo. Então você observa que depende mais de você do que do próprio animalzinho. Porque você tem o livre-arbítrio relativo. O animal ainda não é detentor dessas três questões fundamentais. Vamos para o próximo vídeo que vai dar sequência na mesma pergunta.